dia. Hoje a gente faz para mais uma semana de cálculo de integrais. Hoje a gente faz um negócio bem diferentão mesmo, porque nós vamos relacionar os três conceitos ou os três conteúdos que a gente trabalhou até hoje. A gente vai fazer, por exemplo, a gente chegou agora em integral, certo? Então a gente vai definir uma função que é uma integral, tá? Então já pega o conceito de funções lá do início do curso e relaciona com o conceito de integral. Então as funções que a gente vai trabalhar hoje, todas elas são uma integral, tá? Esse primeiro passo. Bem, se você vai trabalhar, se você vai definir uma função como sendo uma integral, e o que é que a gente faz com as funções? Quem lembra? O que é que a gente faz com as funções? A gente faz o quê? A gente estuda elas, né? E a gente faz que tipo de estudo com as funções? A gente calcula o sinal dela, né? A gente calcula as raízes dela, a gente calcula as imagens, a gente vai fazer isso com a integral, tá? A gente também faz estudo de limite, certo? Então agora a gente vai fazer limite de uma integral, tá, beleza? E também a gente vai fazer o seguinte, quando você tem uma função, você quer saber os pontos críticos dela, né? E para você fazer isso, você faz o quê? Você deriva. Então o que é que a gente vai fazer hoje? Você vai pegar uma integral e vai derivar ela. Ah, que coisa linda. Tá? Então a gente vai misturar os conceitos. A gente vai ter integral e limite numa mesma conta e a gente vai ter derivada e integral numa mesma conta. Tá? Então daí a importância de você ter compreendido muito bem esses conceitos. Tá, ok? E você vai perceber que essas coisas todas, só a escrita que parece uma coisa complexa, mas a parte complexa já passou, tá? Agora é bem menos complexo, tá? Não vou dizer que é fácil, não é necessariamente fácil. Então o que é que a gente vai fazer? Nós vamos estudar funções definidas por integral, por uma integral. E aí vai surgir o que nós chamamos do segundo teorema fundamental do cálculo. Tá? O Stuart, ele diz que o que a gente vai fazer hoje, ele chama de primeiro teorema. O Guidoriza diz que ele inverte as coisas. Então isso é uma questão de escolha só, tá? Então a gente vai falar do segundo teorema fundamental do cálculo. A gente vai chamar aqui de segundo, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Seja f uma função contínua, tá? Em um certo intervalo AB, tá bom? Se a gente sabe que a função é contínua num certo intervalo AB, o que é que a gente pode fazer com ela? O que é que a gente pode fazer com ela? Função contínua, a gente pode integrar, certo? Então, a gente vai fazer isso, ó. Então a gente vai definir. Defina uma função. Pode projetar aqui o quadro, tá? Defina uma função f. A sua função f vai ser o seguinte: integral de a até x da f de t dt. Essa vai ser a sua função. Tá bom? Vamos ver se faz sentido, tá? A função f ela é integral da f, tá? Como a f é contínua, então é possível calcular essa integral. Tá, beleza? Eu estou supondo aqui que esse x pertence ao intervalo AB. Tá bom? Ele não está fora do intervalo AB, porque se ele estiver fora do intervalo AB, essa integral pode não estar definida. Tá? Porque eu estou te dizendo que essa função f ela é contínua nesse intervalo. Nada me garante fora desse intervalo. Tá? Então ela é contínua nesse intervalo, então ela é integrável nesse intervalo. Tá bom? Então essa função f está bem definida. Tá? Então essa é a função que a gente vai trabalhar de agora em diante. Tá, beleza? Todas as funções que a gente vê hoje serão dessa cara. Onde a vai ser um númerozinho fixado, esse x é a nossa variável. Tá? Esse t não é a variável, tá bom? A variável da função f é o x. Aí eu te pergunto, para que serve então esse t? Para que serve o t?
Em matemática, a gente chama de variável muda, tá? Ela só serve para fazer o processo de integração. Suponha aqui que você saiba quem é a primitiva da fzinho. Então, vai aparecer a primitiva da fzinho, certo? E você não vai ter que substituir os limites de integração? Quando você substituir o limite superior e o limite inferior, o t vai sumir. Entendeu? Então, na prática, esse t ele só está aí para você fazer a conta inicial. Depois ele some. A variável que fica é a variável x. Tudo bem até aqui? Tá? Então, essa é a função que iremos trabalhar hoje. Tá? Muito bem. Então, vamos pegar uns exemplos. Exemplos bem bonitinhos. Exemplo 1. A nossa fzão é a integral de 0 a x do cosseno de t dt. Tá? Aí eu peço para você calcular f de 0, f de π sobre 6, f de 0, f de π sobre 6 e f de π sobre 4. Muito bem, vai para cá. Ó, quero fazer essas contas, tá? Como é que eu vou calcular f de 0? Como é que faz? Onde tiver x, eu coloco 0, tá? Então, f de 0, ó, onde tem x, eu coloquei 0. É igual a integral de 0. Aqui em cima eu vou colocar o quê? O x agora é 0, então eu vou colocar 0. Do cosseno de t dt. Quanto é essa integral? 0. Por quê? Os limites de integração são iguais. Sempre que o limite inferior for igual ao limite superior, então isso dá 0. Tá? Então pronto. Já sei calcular o f de 0. Beleza? Tá? Vamos ver agora quanto é f de π sobre 6. Então vai ser integral de 0 até π sobre 6 de quem? Do cosseno de t dt. Tá? Quanto é a integral do cosseno? Quanto é a integral do cosseno? Seno. Então é seno de t de quanto a quanto? De 0 até π sobre 6. De 0 até π sobre 6. Então isso aqui vai ficar seno de π sobre 6 menos o seno de 0. Olha, seno de π sobre 6 é seno de 30, né? Que é meio, tá? Então isso aqui dá meio. E esse aqui dá 0. Tá bom? Então, olha, f de π sobre 6 é meio. Tudo bem? Já deu para entender a ideia como é que é? Tá? Então, é sempre assim. Você quer a imagem de um ponto do domínio dessa função, você vai ter que resolver sempre uma integral. Tá? Só que vai ter uns problemas bem interessantes assim, que você pode pensar assim, poxa, mas todo tempo vou ter que resolver uma integral? Tem umas que é bem simples, se você souber o gráfico da função. Se você sabe o gráfico da função e as regiões que vão surgir ali forem regiões de fácil, de uma forma fácil de se calcular a área, então você pode simplesmente calcular a área e já atribuir o valor, sem calcular a integral, tá? Vai ser equivalente, tá bom? Então vamos lá. f de π sobre 4. Fzão de π sobre 4. Como é que tem que ser? Tem que ser a integral de 0 até π sobre 4 do cosseno de t dt. Tá? A integral do cosseno a gente já sabe que é o seno. Seno de t de 0 a π sobre 4. Nota que o que eu estou fazendo aqui, que eu não estou falando, isso aqui, essas substituições dos limites, aqui é o teorema fundamental do cálculo, tá? Tá bom? Que diz que você tem que ter a primitiva da função e substituir os limites superior e inferior, tá? Esse é o teorema fundamental do cálculo. Eu não estou falando, mas é. Isso aqui é igual, vai ficar seno de π sobre 4 menos o seno de 0.
Seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, né? Então, isso aqui é o fzão de π sobre 4. Tá bom? Tudo bem? Facinho, né? É ou não é fácil? Tu me acerta isso na prova. Tá? Tu não inventa história. Porque se tu entendestes isso, tu já tem 4 pontos na prova. Tem 4 itens na prova para você fazer isso só. Só isso. Então, se a média dessa prova for abaixo de 4, não há mais o que fazer. Tá? Não tem como ser abaixo de 4 a média. É impossível. Tá? Então, é só isso para fazer em 4 itens. E cada um dos itens vale 1 ponto na prova. Próxima questão. Questão bonitinha. Olha lá que questão bonitinha. É raiz de 2 ali? Eu não lembro de ter colocado raiz de 2. É raiz de 2. Tá. A função g, ela é quem? Ela é 2x mais 4. Se esse x estiver entre menos 2 e menos 1, ela é 2. Se esse x estiver entre menos 1 e 0, e ela é menos x quadrado mais 2, se esse x estiver entre 0 e raiz de 2. Tá? Só um preciosismo aqui que eu notei agora na escrita. Assim, ó. Eu estou colocando menor igual aqui, tá? Eu deveria ter colocado menor aqui. Aqui também deveria ter colocado menor. Mas certamente essa função deve ser contínua, quer ver? Se eu pegar isso, pegar o menos 1 e substituir aqui, vai dar menos 2, com 4 vai dar 2 positivo. Se você pegar o menos 1 e substituir aqui, também vai dar 2, tá? Então, tanto faz, para o menos 1, você usar essa sentença ou usar essa. A resposta vai ser a mesma, tá? Da mesma forma que para baixo. Se você pega o 0, vai dar 2. Se você pega o 0 aqui, também vai dar 2. Então, é indiferente isso, tá bom? Muito bem, então, eu tenho essa função. Agora eu peço para você fazer alguns cálculos. Projeta lá, por favor. Os cálculos a serem feitos, eu te dou quem é a definição da g de S. Gzão de S é a integral de menos 2 a S da gzinho de x dx. E eu quero que você calcule g de menos 1, gzão de menos 1, gzão de 0 e gzão da raiz de 2, tá? O que tem na sua prova é mais parecido com isso, tá? Isso aqui não tem graça, tá bom? É mais parecido com isso aqui, tá bom? Muito bem, vamos esboçar o gráfico disso para a gente poder fazer os cálculos, tá? A gente pode fazer os cálculos sem precisar do gráfico. Tudo bem, não tem problema, pode fazer. Mas eu quero fazer o gráfico. Olha lá, vou pegar o gráfico disso aqui. Olha o que é que nós temos. De menos 2 até menos 1, então vou colocar aqui menos 1, vou colocar aqui menos 2. Depois tem o 0, depois tem a raiz de 2, que é depois do 1. Tá bom? Então, ó, entre menos 2 e menos 1 é essa função. Essa função, se o x fosse 0, daria 4. E se o x for menos 2, dá 0. Então, no menos 2 é 0. Tá? E ela é uma coisa assim, crescente. Tá? E se o x fosse menos 1, pega o menos 1, substitui aqui, vai dar menos 2. Com 4 vai dar 2. Isso aqui 1, isso aqui 2. Então, o gráfico é isso aqui. Tá? Esse é o gráfico
dessa parte, tá bom? Entre menos 1 e 0, ela é uma função constante, que é o 2. Então, ela é isso aqui, ó. Tá? Entre menos 1 e 0. Entre 0 e raiz de 2, ela é essa função. Essa função é uma parábola de concavidade para baixo que passa no eixo y pelo 2. Então, passa por aqui. Então, ela seria assim, ó, tá? Onde as raízes é raiz de 2 e menos raiz de 2. Então, ela vem até aqui, tá? Tá bom? Deu para entender o gráfico? Esse é o gráfico, tá? Agora, olha o que o problema te pede. Pede assim, ó, calcula o g de menos 1. Vamos pegar g de menos 1, o que seria? Ó? G de menos 1 é o quê? O que é a g? A g é uma integral. Que integral? De menos 2. No lugar do s, eu estou colocando menos 1. Então, aqui vai aparecer menos 1. Menos 1 da g de x dx. Então, é essa integral que eu tenho que calcular. Tá? Se tu quisesse fazer cálculos mesmo de integral, o que tu deverias fazer? Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Menos 2 até menos 1. Quem é a g entre menos 2 e menos 1? Entre menos 2 e menos 1, a g é isso. Aí tu ia ter que fazer essa conta. Tá? É um polinômio, você sabe integrar, aí você iria fazer a conta. Não vai dar errado. Tá? Só que pensa comigo. Essa integral de menos 2 até menos 1, você concorda que é essa área aqui? Sim ou não? Não é essa área? Isso não é um triângulo? A gente não sabe calcular a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Quanto é o tamanho da base? 1. Quanto é o tamanho da altura? 2. 1 vezes 2? 2. Dividido por 2? 1. Então, eu já sei que isso aqui vai dar 1. Entendeu? Não precisa calcular a integral. Tá? Quer calcular a integral? Calcula. Não precisa. Beleza? Vamos lá. Outra parte. Já fiz o g de menos 1. Agora o g de 0. O que é g de 0? É a integral de menos 2 até 0 da g de x dx. Tá bom? Olha, integral de menos 2 até 0, você concorda que é essa área aqui desse trapézio? Sim ou não? É a área desse trapézio aqui, ó. Mas eu já não sei a área do triângulo. Já sei a área do triângulo. Falta esse retângulo. Quanto é a base dele? 1. E a altura? 2. 1 vezes 2? 2. A área desse é quanto? 1. 1 com mais 2? 3. Acabou. Entendeu? Aí é esse raciocínio que eu quero que tu tenha na prova. Se tu quiser fazer integral, faz. Vai dar mais trabalho. Tá? Aqui é mais rápido. Beleza? Vamos calcular agora o g da raiz de 2. G da raiz de 2. O que é isso? É menos 2 até raiz de 2. Da g de x dx. O que é isso? O que é isso? Isso, você concorda que é essa área todinha aqui? Sim ou não? Você já sabe isso, só falta esse, concorda? Então eu vou usar a propriedade de integral. Qual é a propriedade de integral? Que essa parte desse trapézio, eu já sei que é integral entre menos 2 a 0 da g de x dx, concorda? Só que falta mais a integral de 0 a raiz de 2 da g de x dx. Beleza? Isso aqui não é a mesma coisa que isso? É ou não é? Eu dividi em duas integrais. Tá? Essa aqui eu já sei quanto é. Essa aqui eu já sei que é 3. Pelo resultado anterior. Esse aqui é o g de 0. Tá? É 3. Vou até colocar aqui. Esse aqui é o g de 0. Que eu já calculei. Mas aqui o que é isso? Integral de 0 até raiz de 2. Quem é a g de 0 até raiz de 2?
É a parábola, né? É menos x² mais 2 dx. Então, vamos lá. G de 0, eu já sei que é 3. Aqui vai ficar menos, tá? Vai ficar menos x ao cubo sobre 3 mais 2x. Aí não tem a constante, tá? Isso aqui de 0 até a raiz de 2. Aí você tem que substituir o regime de integração. Claro, não precisa substituir o 0 porque vai dar tudo 0. Só substituir a raiz de 2, tá? Então, vai ficar assim. Vai ficar... Esse 3 parece que está multiplicando, né? É melhor colocar um mais aqui. Vai ficar 3 menos... tem que substituir a raiz de 2 lá. Vai ficar a raiz de 2 ao cubo sobre 3 mais 2 raiz de 2. Aí essa conta pode deixar assim, ou você ajeita. Tá bom? Tudo bem? Acabou o problema. Diga. Não entendi? Ah, como é que eu achei esses pontos? É isso aqui, olha. O que é isso? Isso aqui é uma função afim, certo? Uma função afim onde o coeficiente angular é positivo, então ela é crescente, então ela tem que ser algo assim, tem que ser crescente, tá? Agora, por onde que ela passa? Bem, eu só quero que ela passe entre menos 2 e menos 1. Então eu pego menos 2 e substituo aqui. No lugar do x eu coloco menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4, com mais 4 dá 0. Então ela tem que passar pelo ponto menos 2, 0, que é esse ponto aqui. Tá bom? Agora, onde que ela passa quando é menos 1? Pego menos 1 e substituo no lugar do x. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 com mais 4 dá 2. Então ela tem que passar pelo ponto menos 1, 2, que é esse ponto aqui. Aí é só ligar com o segmento de reta. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Tá? Já sabemos trabalhar com função definida por integral? Já estamos safos, né? Já sim. Muito bem, já calculamos. Já fizemos 6 contas. Né? Na prova de vocês tem 4 contas. Vamos lá. Agora, então, a gente pode, finalmente, definir o que é o logaritmo de uma outra forma. Tá? Então, considere a função f de t igual a 1 sobre t para t maior que 0. Tá? Aí, o que é isso? Graficamente, a gente sabe que é isso aqui, né? Certo? Isso que a gente sabe, tá? Dá 1 sobre t. Mas 1 sobre t é a derivada de quem? Do logaritmo, certo? Então, defina a função f de x como sendo a integral de 1 a x da f de t dt. Olha lá, uma função definida por uma integral. Tá ok? Mas o que é isso? Ah, então quer dizer que ele quer calcular a seguinte integral. De 1, eu quero pegar esse x maior que 1, tá? De 1 até um x. Mas isso aqui não é essa área? Não é essa área, é isso? Isso aqui é o quê? Isso aqui é a integral de 1 até x de 1 sobre t dt, concorda? Não é isso? Essa área, tá? Então, olha,
Vai ficar integral de 1 sobre x de 1 sobre t dt. Tá? Que é a integral de 1 sobre t? É o quê? Logaritmo natural, certo? Então, isso aqui é igual ao logaritmo natural de t de 1 até x. Substitui primeiro x. Logaritmo natural de x menos logaritmo natural de 1. Tá? Quanto é o logaritmo natural de 1? 0. Portanto, a f de x nada mais é que o logaritmo natural de x. Então, quando algum aluno lá do ensino médio perguntar para você, mas afinal, o que é o logaritmo natural? Você diz, o logaritmo natural nada mais é do que a área abaixo da curva 1 sobre t, de 1 até x. Esse é o logaritmo, tá? Claro que não dá para a gente definir assim para eles lá no ensino médio, né? Porque a gente não sabe, eles não sabem o que é uma integral, tá? Mas agora você já sabe que o logaritmo é essa área, tá? É uma outra forma de definir o que é o logaritmo. Tá beleza? Muito bem, muito bem. Vocês estão tendo definições maravilhosas, né? O cálculo explica muita coisa da matemática, muita coisa mesmo. E vamos agora para o teorema, que é o teorema fundamental do cálculo, a parte 2. Então, o teorema fundamental diz o seguinte. Do cálculo, parte 2. Lembrando, o Stuart chama isso aqui de parte 1, tá? E o Guidorizi nem menciona, tá? É porque, para o Guidorizi, isso aqui é um exercício. É, um exemplo, tá? Vamos lá. Se f for contínua em nesse intervalo AB, então a função que é essa função g que ele define dessa forma por uma integral de a x da f de t dt, onde esse x ele tem que estar entre a e b, porque senão essa integração pode não fazer sentido. Já até b é contínua no intervalo fechado e derivável no aberto. Tá bom? Isso que diz o teorema fundamental do cálculo, e mais ainda, essa derivada a função f. Tá? O que ele está dizendo? Se você quer derivar essa, aí você pensa assim, poxa, como que eu vou derivar uma integral? Não é? Esse teorema vem abrir a chave, abrir o baú. É a chave para abrir o baú. Né? Então, a derivada dessa integral é a função que está aqui no integrando. Tá? É como se a derivada fosse desfazer o que a integral vai fazer. Entendeu? É como se fosse isso. Tá? Então, derivar isso é esquecer essa integral e olhar só para o integrando. Tá ok? É isso que a gente vai provar agora. Tá bom? Bem, o que é que o teorema está nos dizendo? Está nos dizendo que a função é derivável no aberto. Eu tenho que provar que essa função g é derivável. Tá? Bem, se a função g é derivável, toda função derivável é o quê? Contínua. Então, automaticamente, eu teria a continuidade no aberto. Aí a dificuldade seria provar só os extremos. A gente não vai se deter a essa parte. A gente vai só mostrar que ela é derivável, automaticamente ela vai ser contínua também no aberto. Tá? E a gente vai mostrar que a derivada é isso. Tá, beleza? É isso que a gente vai provar. Tá? Agora,
Como é que eu provo que uma função é derivável? Limite. Que limite? Não, isso é continuidade. Isso. Esse é o quociente de Newton. Nesse caso, você estaria provando que ela é derivável no ponto P. Como é que eu consigo provar que ela é derivável em qualquer ponto? Qual é o outro limite? Pode ser, mas qual é a definição do quociente? É essa definição bem aqui, ó. Lembra que a gente fez? Derivada da função é igual ao limite de h indo para zero, da f de x mais h, menos a f de x sobre h. Lembra? É essa definição que a gente vai usar, tá? Vamos usar isso. No nosso caso aqui, quem a gente quer saber que é derivável é a g. Então, eu quero fazer isso aqui com a função g, tá? Aqui g. Tá bom? Então, é isso que a gente vai usar, tá? Vamos demonstrar. A gente quer provar que esse limite existe, tá? Então, queremos mostrar que g é derivável. Ou seja, que existe o seguinte limite. Então, que limite? Esse limite aqui, tá? Então, limite de h indo para zero, g de x mais h menos g de x sobre h, tá? A gente quer provar que esse limite existe, tá bom? Esse aqui é limite de h indo para zero. Quem é a g de x mais h? Quem é g de x mais h? Quem é g? A g é essa integral, certo? Se eu estou colocando aqui x mais h, então aqui tem que aparecer x mais h. Concorda? Tá? Então pronto. Então a g de x mais h é a integral de a até x mais h da f, é f ou é gzinho? F, né? F de t dt. Menos, quem é a g de x? Tá lá, é aquela integral. Integral de a até x da f de t dt, isso tudo dividido por h. Beleza? Tudo bem até aí? Quero provar que esse limite existe, tá? A gente vai mostrar. Vamos lá, isso aqui é igual limite de h indo para zero. Vou usar agora a propriedade de integração, tá? Eu vou suponha h maior que zero, tá? Se eu vou supor h maior que zero e eu estou fazendo h ir para zero, então quer dizer que eu estou indo pela direita do x, concorda? Tá? Lembra que o colega falou sobre as derivadas laterais, os limites laterais? Então é isso que a gente vai fazer. A demonstração que a gente vai fazer vai ser para h maior que zero. O h menor que zero é equivalente, tá? A gente não vai fazer a segunda parte. Então vamos lá. Então se o h é maior que zero, olha o que eu tenho. Está aqui o x. Então o x mais h tem que estar aqui do lado direito. Tá bom? Tem que estar do lado direito, x mais h. E o x é um cara que está à direita de a, tá? Então está aqui o a para cá. Tá beleza?
Então, o que é que eu vou fazer? Eu estou trabalhando nesse intervalo, tá? Então, eu vou calcular a integral de a até x e depois de x até x mais h. Deu para entender? É isso que eu vou fazer. Eu vou dividir, então, essa integral em duas. Então, vai ficar assim, ó. Integral de a até x da f de t dt mais a integral de x até x mais h da f de t dt. Isso aqui é essa soma dessas integrais, tá? Menos a integral de a até x da f de t dt, isso tudo dividido por h. Beleza? Tudo bem? O que é que a gente faz agora? Cancela essas integrais aqui, ó. Tá? Cancela essas integrais. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Limite de h indo para zero da integral de x mais h, f de t, dt. Isso tudo dividido por h. Tá bom? Tudo bem aí? Tá? Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte. Essa função f, ela é uma função contínua, concorda? Ela é uma função contínua. Nota que agora o meu problema é pensar só de x até x mais h. É pensar só nesse intervalo. Tá bom? Pensar nesse intervalo, esse é um intervalo fechado. Tá? Intervalo fechado, função contínua, o que é que a gente tem? Uma função contínua definida no intervalo fechado, ela atinge o quê? Ela atinge o ponto máximo e um ponto mínimo. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. F é contínua. Ela é contínua onde? Por hipótese, dizia que ela é contínua no AB. Tá? Ela é contínua em AB. Mas o x mais h, não é subconjunto de AB? Certo? Está dentro do AB, tá? Então, esse intervalo está aqui dentro. Se ela é contínua nesse intervalo, então ela é contínua em qualquer subintervalo. Tá? Assim, f é contínua nesse intervalo aqui. x mais h. Certo? Beleza? Sendo f contínua nesse intervalo, então ela atinge máximo e mínimo nesse intervalo. Tá? Logo, existem x1 e x2 pertencentes ao intervalo x mais h, tais que o f de x1 é o mínimo e o f de x2 é o máximo. Tá bom? Isso aqui é o método do intervalo fechado, que a gente falou. Tá? Que a gente disse que toda função contínua... Na verdade, isso aqui é o teorema de Weierstrass, né? A gente disse que toda função contínua definida no intervalo fechado, ela atinge máximo e mínimo. Tá, beleza? Olha para cá agora. Olha para cá. Essa função f, ela é contínua nesse intervalinho aqui. Porque ela é contínua no intervalão. Então, ela é contínua no intervalinho também. Se ela é contínua, ela é o quê? Integrável. Eu posso integrar ela, tá? E lembra que a gente falou sobre as propriedades de integrais? Se você tem uma função que é menor ou igual que outra função, então a integral da menor tem que ser menor ou igual que a integral da maior. O sinal é preservado, a integração não altera o sinal, tá? Então você pode integrar isso aqui, integrando de x até x mais h, f de x1
dt menor ou igual que essa integral de x até x mais h, f de t dt menor ou igual que a integral de x até x mais h da f de x2 dt. Ficou claro? Tá? Se você tem a desigualdade, a integração mantém a desigualdade. Tá? Quanto é essa integral? Vocês sabem. Quanto é essa integral? Mantém projetado aqui para eles. Quanto é essa integral? Pensa lá. Mantém lá. Quanto é essa integral lá? Vocês sabem. F de x1 não é uma constante? É ou não é? Então ela sai da integral, concorda? Então tu vai ter que integrar 1. A integral do 1 é quanto? T. Aí tu vai ter que substituir os limites de integração. Beleza? Mesma coisa aqui, ó. F de x2 é constante, sai. Tu vai ter que integrar 1. A integral de 1 é t. Aí substitui os limites de integração. Tá? Muito bem. Agora está ficando bonitinho. Vai ficar assim, ó. F de x1, t de x até x mais h. Isso é menor ou igual que essa integral de x até x mais h da f de t dt. Isso aqui é menor ou igual que a f de x2 t de x até x mais h. Beleza? Olha lá. Você vai ter que substituir esse limite, certo? Substitui esse limite no lugar do t. Depois você coloca o menos e substitui esse limite. Ó, o x não vai cancelar com o x? Vai sobrar só quem? Só o h. Vai ficar assim, então. Ó. F de x1 vezes h é menor ou igual que essa integral x mais h da f de t dt menor ou igual, aqui é a mesma história, f de x2 vezes h. Tá? Agora o problema está terminado, basicamente. Por quê? Porque eu tomei esse h como sendo um cara positivo. Se ele é positivo, eu posso dividir tudo por h. Concorda? Então eu vou fazer isso. Dividir tudo por h, aqui vai sumir o h. Então vai ficar f de x1 menor ou igual que essa integral x mais h f de t dt dividido por h, isso é menor ou igual que a f de x2. Concorda? Dividir tudo por h. Ei, quem é esse cara? Quem é esse cara? Não é o cara que a gente está aqui? É esse cara. Tá? Agora, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que saber quanto é esse limite quando o h vai para 0. Pensa comigo, olha lá. Se o h vai para 0, você concorda que esse intervalo vai ser cada vez menor? Sim ou não? Cada vez menor, de forma que quem está movimentando é esse ponto, certo? É esse ponto que vai em direção de quem? Do x. Mas olha, o x1 e o x2, eles estão dentro desse intervalo. Se esse cara está se aproximando cada vez mais do x, significa que esses dois caras também estão se aproximando de x. Concorda? Sim ou não? Os dois estão indo lá para perto do x também. Tá? Então quer dizer que o f de x1 e o f de x2 estão se aproximando do mesmo cara. Concorda? Estão indo para o mesmo f de x. Tá? Porque o intervalo é cada vez menor. Então, se tomarmos h indo para 0, esse cara e esse cara convergem para o mesmo valor.
Beleza? Mesmo valor. f de x1 e f de x2 convergem. Convergem para o mesmo valor. Tá? Bem, se esse vai para um lugar e esse vai para o mesmo lugar, pelo teorema do confronto, lembra que a gente mostrou o teorema do confronto? Se você tem uma função que está entre duas, mas essas duas vão para o mesmo lugar, então quem está no meio também tem que ir para o mesmo lugar. Beleza? Essa aqui está se aproximando de quem? Não está indo para f de x? Essa aqui está indo para f de x. Portanto, pelo teorema do confronto, temos que esse limite de h indo para zero da integral de x mais h, da f de t dt sobre h, isso aqui está dando f de x. Beleza? Mas o que é esse limite? Esse limite é fruto desse quociente. Então, esse limite existe, mas esse quociente é o quê? Não é a derivada da função g? Certo? A derivada da função g. Isso aqui é a derivada da g, é a f. Bingo. Lindo, 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 né? Está resolvido o problema. Então, de agora em diante, quando você tiver uma função definida por uma integral, tu quer derivar a função? Deriva. Quem é a derivada? É quem está dentro da integral. Tá? Todo o trabalho já foi feito, que é essa demonstração que eu acabei de fazer para vocês. Beleza? Não preciso fazer a conta tudo de novo. Porque na prática, o que tu terias que fazer sempre é esse passo a passo, fazer esse quociente, faz isso tudo, faz aquela análise toda para depois chegar nessa conclusão. Mas a gente já fez isso com uma função qualquer. Então isso vai servir sempre. Tá? Então tá resolvido o nosso problema. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Então vamos ver se a gente entendeu mesmo. Vamos pegar o nosso primeiro exemplo. Nosso primeiro exemplo encontra a derivada dessa função. Então, olha lá. G de x é igual a integral de 0 até x da raiz de 1 mais t quadrado dt. Vai. Diz para mim. Quem é a derivada? É o quê? Raiz de 1 mais x quadrado. Nota a sutileza. A tua função não era definida em t, mas a resposta vai estar definida em x. Beleza? Aqui não está com t, aqui tem que aparecer o x. Acabou. Não dá nem meia linha agora a nossa solução. Tá? Derivar uma integral não dá nem meia linha. Acabou. Não tem mais o que fazer. É você olhar para o integrando, pegar ele e mudar a letra. Só isso. Tá? É só isso. Vamos lá, item 2. Isso aqui tem 1. Item 2. Claro que esse é o item fácil, né? Pode surgir regra da cadeia por aí, né? Que é o que a gente vai fazer ainda. Projeta lá. Item 2, já surge regra da cadeia. Tá? Item 2, eu quero que você derive isso aqui. De 1 até x à quarta da secante de t dt. Tá bom? Quero que você derive isso. Bem, pelo que foi nos mostrado, isso aqui nada mais é que a secante
de x à quarta. Só que é x à quarta aqui, não é x. Então eu aplico a regra da cadeia, então é só derivar isso aqui agora, que é 4x ao cubo. Aí termina. Tá? Apesar de surgir a regra da cadeia, não acrescentou muita coisa. Tá, beleza? Então sempre vai ser assim. Pega esse cara, avalia no limite e deriva o limite. Se for um cara diferente de x, tá? Beleza. Vamos para o exemplo 3. Exemplo 3, eu te dou essa função h. A função h é 1e elevado a x, logaritmo natural de t, dt. Eu pergunto qual é a derivada dessa função. Qual é a derivada dessa função? Como é que é? Mas vamos fazer passo a passo. Pega o logaritmo, né? Aplica no limite e deriva o limite, não é isso? Tá bom? Olha, o x vem para frente, logaritmo natural de e vezes a derivada da exponencial é ela mesma. Logaritmo natural de e é 1. Então, isso aqui vai dar x e elevado a x. Beleza? Acabou. Tá? Acabou. Então, você nota que a diversão dessa parte está na demonstração. Então, por isso que a gente tem que demonstrar com bastante cuidado. Porque senão a gente acaba não se divertindo, né? Porque não tem graça essa parte. Sem graça. Quarto. Projeta lá o quarto exemplo. Quarto exemplo mais bonitinho. Quarto exemplo eu tenho x seno de πx igual a integral de 0 a x quadrado f de t dt. Eu quero que você calcule para mim quanto é f de 4. Quem é o f de 4? O que é que você faz aqui? Você quer saber o f de 4. Só que a f, ela não está dentro da integral. Qual é o método que a gente sabe que elimina a integral? A derivação. Então, se eu derivar isso, vai aparecer a f, certo? Mas derivar um lado, eu tenho que também derivar o outro. Beleza? Então, essa derivada tem que ser igual a essa derivada, tá? Então, vamos derivar isso aqui. Olha lá. Regra do produto, regra da cadeia, né? Mais bonitinha. Derivada de x é 1 vezes seno πx mais x vezes a derivada do seno é cosseno πx vezes π, né? Aplicando a regra da cadeia. Isso aqui é igual a derivada da f. A derivada disso aqui é a f avaliada nisso. A f avaliada em x quadrado. E tem que derivar o x quadrado, que vai dar 2x. Tá bom? Pronto, agora você já tem uma expressão que vai te ajudar a descobrir quem é a f. Tá? Agora, ajudar a descobrir quem é a f, não. Ajudar a fazer a conta. Como calcular agora f de 4? Como é que eu faço? Colocar o quê? Colocar o 4 no lugar do x. Aqui vai aparecer 8. 4 ao quadrado vai dar 16. Vai ficar f de 16. É isso que a gente quer? Não. Então, o que é que tem que fazer? Oi? Não. Não. Eu quero calcular f de 4. O x é 2. Você não quer que dê 4 lá dentro do argumento? Ora, vocês estudam tanto que as coisas mais óbvias vocês travam. Tá? Então, note que x é igual a 2. Tá? Por
Por que não menos 2? Menos 2 também daria, né? Mas olha, a gente está integrando de 0 até x², tá? Então são coisas sempre positivas. Beleza? Muito bem. Então vai ficar assim, ó. Seno de... O x é 2, vai ficar 2π mais 2 cosseno 2π vezes π é igual... Aqui vai ficar f de 2 e aqui vai ficar 4. Tá? Opa, f de 4 aqui, né? Que é 2 ao quadrado. Aqui, esse aqui dá 0, tá? Esse aqui dá 1, vai ficar 2π. O 4 vai passar dividindo, vai dar π sobre 2. Então, f de 4 é π sobre 2. Ok? Tranquilo? Tá? Esse é o nosso exemplo. Vamos lá. Pense aí nessa definição, que é a definição do valor médio de uma função. Esse resultado... Obrigado. Esse resultado vai nos dizer o seguinte, que por mais que você tenha uma função com um comportamento muito estranho, mas se essa função, se é possível integrar essa função, ou seja, se ela é contínua, mais na frente você vai perceber que se ela tiver uma quantidade de descontinuidade for enumerável, ou seja, uma quantidade que dá para você contar quantas vezes ela não é contínua, então dá para você integrar isso, então você sabe um comportamento médio dessa função, um valor médio para ela. Tá? E esse vai nos dar um resultado assim incrível na parte de integral, que é o que vai dar origem ao resultado que nós chamamos de teorema do valor médio para integrais. Tá? Muito bem, então, esse é o nosso resultado. O valor médio dessa função, que a gente vai escrever dessa forma, é igual a 1 sobre b menos a, integral de a b da f de x dx. Esse é o valor médio da função. Vamos fazer esse exemplo? Ele te dá a função que é 1 mais x², tá? E ele quer saber o valor médio dessa função nesse intervalo, de menos 1 a 2. Tá bom? O valor médio dessa função. Então, que conta que eu tenho que fazer? Para eu achar o valor médio dessa função, de menos 1 a 2, eu tenho que fazer essa conta, tá? Então, o valor médio da função f é 1 sobre b menos a. O nosso b aqui é 2 e o a é menos 1. Então, vai ficar 2 menos 1. Integral de menos 1 a 2 da função, a minha função é 1 mais x², dx. Tá? Então, isso aqui vai dar 1/3. Olha, a integral de 1 é x. Mais a integral de x² é x² sobre 3. Isso de menos 1 a 2. Então, substituindo os limites de integração, isso aqui vai ficar 1/3. Substitui primeiro 2. 2 mais 8/3. Menos, substitui agora o menos 1. Substituindo o menos 1 vai dar... Tem esse menos aqui, então vai ficar mais, né? Vai ficar mais 1. Substituindo menos 1 aqui, vai dar menos 1/3. Com o menos do limite, vai ficar mais. Então, mais 1/3. Tá? Ok? Agora, 8/3 com 1/3 dá 9/3. 9/3 é 3. 3 com mais 3 vai dar 6. Então, esse aqui vai dar 1/3 vezes 6. Então, o valor médio dessa função é 2. Esse é o valor médio. Tá? Aí você deve estar se perguntando, mas tá, para que serve isso? Tá? Para que serve esse valor médio? Vocês ficam fazendo tanta conta, mas
qual é o intuito que está por trás dessa conta? É o teorema do valor médio para integrais. Que é esse resultado, tá? O teorema do valor médio para integrais vai nos dizer exatamente o seguinte, que você calculou lá o valor médio da função, tá? Você já sabe que o valor médio da função dá 2. Esse é o valor médio dela, tá? Esse aqui valor médio de f. A pergunta é, qual é o x que eu tenho que colocar aqui, que para fazer essa conta aqui, o resultado seja 2? Essa é a pergunta, tá? E esse x ele está chamando de c lá. Então a pergunta é, quem é o c pertencente a esse intervalo de menos 1 a 2, tal que esse f de c seja o 2. E esse 2 é o valor médio. Tá? É o valor médio dessa função. Quero saber quem é esse c que realiza esse valor médio. Tá? Vamos pensar o seguinte, vamos tentar descobrir quem é esse c. A tua f é 1 mais x². F de c é 1 mais x². No lugar do x eu coloco o c. Tá? Eu quero que isso seja igual a 2. Tá bom? Vou passar o 1 para lá, vai ficar c² igual a 1. Então esse c é mais e menos 1. Tá bom? Vamos ver. O 1 está aqui dentro. O menos 1 também está aqui dentro. Então todos os dois servem. Então eu tenho dois valores de c que realizam o valor médio. Então o valor médio acontece em dois lugares distintos. Tá? O que o teorema está nos dizendo é que esse valor médio ele é alcançado, e é isso aqui, e o valor médio ele é 1 sobre b menos a integral de b, aliás, de a até b da f de t dt. Tá bom? Isso aqui é o teorema. Ele vai nos dizer o seguinte, ó, pega esse b menos a e passa para cá multiplicando. Você vai ter assim, ó, f de c vezes b menos a. Isso é igual à integral de a b f de t dt. Isso é o teorema do valor médio para integrais. O que significa isso? Vamos pensar. Isso aqui significa que não importa a função, tá? Você calcula a integral dela, ela sempre vai existir um c que está no domínio, que basta você multiplicar a imagem desse c vezes b menos a. Esse é o valor dessa integral. Mas o que de fato significa isso? Geometricamente, isso significa o seguinte, ó. Suponha que o gráfico da sua função fosse isso aqui, tá? E você quer calcular a integral aqui, de a até b, tá? Se você quer calcular a integral de a até b, vai te dar exatamente essa área aqui, concorda? Tá? O que o teorema está nos dizendo é que existe um c em algum lugar, tá? Existe um c aí dentro, que você calcula o f de c, vai dar aqui. O que é b menos a? Você concorda que é essa distância? B menos a não é essa distância? Então ele está te dizendo que se você fizer isso aqui, se você fizer isso, você vai obter um retângulo. Tá bom?
Ele está te dizendo que a área desse retângulo é essa integral. Deu para entender? Isso que está dizendo o teorema. Tá? Sempre vai existir um retângulo em que ele representa exatamente essa integral. Tá? E é isso que a gente vai provar agora. Tá bom? Vamos lá. Esse é o que a gente chama de teorema do valor médio para integrais. Projeta lá o slide, por favor. Olha lá. O enunciado é aquele. O teorema do valor médio para integrais. O resultado é o seguinte, ó. As hipóteses que f é contínua nesse intervalo fechado, tá? Ele diz que a conclusão, existe um C que está nesse intervalo AB, tal que a integral de A até B da f de x dx é esse f de C B menos A. Tá? Esse é o teorema. Tá bom? Esse é o teorema. A gente tem que provar ele agora. Tá? Vamos para a demonstração. Vamos lá. F é uma função contínua definida no intervalo fechado. Certo? Se ela é contínua definida no intervalo fechado, então ela atinge o quê? Máximos e mínimos. Tá? Então, como f é contínua em um intervalo fechado, logo atinge máximo e mínimo, sejam x1 e x2 nesse intervalo, esses pontos. Tá? Ou seja, a f de x1 é menor ou igual que a f de x, que é menor ou igual que a f de x2. Tá bom? A gente sabe disso. Tá? Esse aqui é o ponto de mínimo, aquele lá é o ponto de máximo. Então eu posso integrar agora. Fazer o mesmo passo que a gente fez agora há pouco. E a gente vai modificar ao longo da demonstração. Então, essa integral de A até B da f de x1 dx é menor ou igual de A até B da f de x dx, que é menor ou igual de A até B da f de x2 dx. Tá bom? Isso aqui é uma constante. Tá? Então, sai f de x1. Então, a integral de 1 é x. Você que substitui os limites de b a a. Então, vai ficar ó, f de x1, x, ab, menor ou igual que a integral de a até b da f de x dx, menor ou igual que a f de x2, x de a a b. Agora, você substitui os limites de integração. Então, substituindo lá os limites de integração, você vai ter f de x1, b menos a menor ou igual que a integral de a até b da f de x dx menor ou igual que f de x2
B menos A, certo? Claramente, o B e o A são diferentes. Se fosse igual, não faria nem sentido a gente estar fazendo as contas, tá? Então, B menos A é diferente. Como eles são diferentes, eu posso... E eu estou supondo B maior que A. Então, isso aqui é uma coisa positiva. Então, eu posso dividir tudo por B menos A, tá? Então, vai ficar F de x1 menor ou igual que 1 sobre B menos A integral de A até B da f de x dx menor ou igual que a f de x2. Tá bom? Olha só o que está acontecendo aqui. Eu tenho o f de x1, eu tenho o f de x2. Tá? Suponha que fosse isso aqui. Ó. A imagem do x1 está bem aqui. A imagem do x2 está lá em cima, porque ela é maior. Tá? Esse cara aqui não é um número? Isso aqui vai dar um número, certo? Quando eu fizer as contas, vai dar um número. E esse cara é uma coisa que ele está entre a imagem do x1 e entre a imagem do x2. Mas a função f não é contínua? Sim ou não? É contínua. Então, você concorda que aí que eu preciso, se eu estou fazendo o gráfico, alguma hora o gráfico tem que passar por isso? Sim ou não? Tem que passar. E essa linha é essa integral. Tá? Então, existe um C entre x1 e x2, tal que a imagem desse C dá essa integral. O que é isso? É o teorema do valor intermediário. Tá? Então, muito bem. Então, como f é contínua, pelo teorema do valor intermediário, existe um C que está nesse intervalo de x1 a x2, tal que esse f de C dá exatamente isso aqui. Ok? Integral de A a B f de x dx. Agora, esse cara aqui está dividindo, eu passo multiplicando. Tá? Então, vai ficar f de C vezes B menos A. Isso é integral de A até B, f de x dx. E está demonstrado o teorema. Beleza? Bacana? Então, ó, o que foi que a gente concluiu? Que essa integral sempre poderá ser representada como a área de um retângulo. Sempre. Tá? Então, olha, essa integral que você calcula aqui, nada mais é que a área de um retângulo lá, onde vai existir um C lá dentro, que realiza isso. Tá beleza? Então, pronto. Então, sempre vai existir esse retângulo que a gente vai pensar é retângulo médio. Tá? Ele vai ser a nossa solução. Tá bom? Muito bem. Então, no exemplo que nós fizemos, olha, quem é o C? O C pode ser 1 positivo ou menos 1. Tá? Qualquer um dos dois serve. Vamos ver aqui no GeoGebra? A função que a gente pegou é 1 mais x², né? Acho que era isso. Então, 1 mais x². Então, essa é a função. E a gente quer integrar ela, integral. A gente quer integrar ela, a função f, de menos 1 até 2. Dá para ver aí? Essa é a integral. Tá? O que o exercício está falando para a gente? Que você pode até calcular essa integral aí.
Mas existe um retângulo que tem a mesma área desse. Disso aí, tá? Vamos pensar. Aqui. É 1 mais x quadrado, né? Aí você pega aqui do menos 1. Aqui o desenho não está bem feito. E o 2 você pega para cá. E aqui é 2 ao quadrado, 4 com mais 1, 5. Acho que é isso, né? Tá. A integral de menos 1 a 2 de 1 mais x quadrado dx, a gente já viu lá no GeoGebra. Projeta o GeoGebra, por favor. Que dá 6, tá? Então essa integral tem que dar 6. Eu estou dizendo que tem um retângulo aqui que a área também dá 6. Vamos lá. Olha, quem é o C? A gente descobriu que o C é 1 ou menos 1, tá? Vamos pegar menos 1. Pega o menos 1. Pega o menos 1 e substitui na função. Menos 1 substituindo aqui. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 com mais 1 dá 2. Então, isso aqui é 2. Tá? Agora, você faz esse retângulo. Esse retângulo tem a mesma área da integral. É isso que o problema está dizendo. Tá? Qual é a altura desse retângulo? 2. Quanto é a base desse retângulo? 2 vezes 3? 6. Entendeu? Mesma área dessa integral. E olha que é legal aqui. Se isso é verdade, pensa comigo. Esse pedacinho não está sendo deixado de fora? Tá ou não tá? E esse pedaço aqui não foi acrescentado agora? Então significa que essa área... Qual é a relação dessa área com essa área? Qual é a relação delas? São iguais. Mesma área. Isso que foi retirado tem que ser igual ao que foi acrescentado. Isso que é bacana, né? Mesmíssima área, tá? Muito bem, esse é o teorema do valor médio, tá? Olha lá, a interpretação. A interpretação, que não importa como é que é a sua função, desde que ela seja contínua, então é integrável. Talvez exista um Czinho ali pelo meio do caminho. Esse C nem sempre é fácil de ser achado, tá? Não estou dizendo que você vai ter maior facilidade para fazer isso, não é isso, tá? O teorema diz que ele existe. Assim como no teorema do valor intermediário, a gente sabe que tem que passar por todos os pontos, né? A gente não sabe como calcular os pontos. Às vezes é muito difícil achar esse ponto. Sabe que ele está lá, tá? Da mesma forma aí, projeta lá, por favor. Então, da mesma forma aí, vai ter esse retângulo. Qual é que vai ser a altura desse retângulo exatamente? A gente pode ter dificuldade para achar. A altura a gente pode até saber, mas achar o C pode ser difícil, tá? Porque a gente pode ter que resolver uma equação bem complicada aí, tá? Muito bem, então aqui termina o conteúdo de hoje e a gente já começa o conteúdo de quarta, né? Porque a gente não perde tempo. Quem já foi embora já perdeu o início da aula de quarta, então já era. Eu faço questão que a gente inicie, porque na nossa próxima aula a gente fala de mudança de variável, que é o método da substituição na integração,
e integração por partes. E na tua prova tem questões de mudança de variável e questão de integração por partes. Todos vão ter que fazer essa questão, tá? Então, vamos logo dar uma noção de como é que funciona. E esse resultado eu vou demonstrar só na próxima aula, tá? Mudança de variável na integral. Tá? A técnica de mudança de variável na integral, ela serve justamente para facilitar a conta. Tá? É para isso. Suponha que você tenha a seguinte integral. Integral da tangente, por exemplo. A gente já fez a integral da tangente aqui, pensando na primitiva dela. Agora a gente vai fazer a integral da tangente não pensando na primitiva, pensando em outra coisa. A integral da tangente é a mesma coisa que a integral de seno sobre cosseno. Tá bom? Muito bem. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai organizar essa integral da seguinte forma. Integral de 1 sobre o cosseno vezes seno de x dx. Tá? Lembra quando nós estudamos diferencial? Que a gente calculava a diferencial de uma função e ficava tipo ds é igual a alguma coisa, ds vezes alguma coisa é igual a um certo dx ou igual a um certo dt. É isso que a gente vai fazer agora. Tá? A gente vai fazer o seguinte, olha. Existe alguma relação entre cosseno e seno? Existe ou não existe? Existe. Um é a derivada do outro, né? A menos de um certo sinal. Tá? Então, eu vou chamar esse cara aqui de U. Então, mudando de variável, então U vai ser para mim o cosseno de x. Tá? Como é que se calcula a diferencial do U? A gente já sabe que basta você calcular a derivada e multiplicar pela diferencial. Tá? Então, a diferencial de U quem é a derivada do cosseno? Menos seno. Vezes a diferencial de x. Tá bom? Aí você pensa assim, ó, no lugar do cosseno, agora eu vou colocar U. No lugar de seno x dx, eu vou colocar du. Só que lá está seno x dx, aqui está menos. Tá ok? Ou você troca o sinal aqui, ou você troca o sinal lá. Tanto faz. Eu vou trocar aqui. Fazer o seguinte. Vou colocar um menos aqui na frente e vou colocar um menos bem aqui. Quando eu fizer isso, eu não alterei a conta, concorda? Porque esse negativo elimina com esse negativo aqui. Tá? Muito bem, então agora vai ficar o seguinte. Vai ficar assim, ó, igual menos integral de 1 sobre esse cara eu chamei de U. Isso aqui, ó, menos seno x dx, tá aqui. Isso é o du. Tá ok? Tá? Igual menos... Quanto é a integral de 1 sobre U? ln de U. Tá? Aí você retorna agora a variável inicial. Retorna a variável inicial. Que é o quê? Menos ln... Quem é U? U é cosseno. Essa é a integral. Vamos ver se funciona? Pega isso e deriva. Você tem que testar agora, né?
Vamos testando. Pega esse cara, deriva. Quando a gente derivar, tem que dar a tangente, tá? Então, vamos pegar menos logaritmo do cosseno. Tem que derivar isso. Derivada do logaritmo é 1 sobre quem tem aqui dentro, certo? Só que tem um menos bem aqui. Então, vai ficar menos 1 sobre quem está aqui dentro. Só que eu tenho que aplicar a regra da cadeia, né? A derivada do cosseno é menos seno. Aqui é uma multiplicação. Negativo e negativo vai ficar positivo, vem só o seno. Então, seno de x, cosseno de x. Isso aqui nada mais é que a tangente de x. Tá bom? Então, a integral da tangente realmente é menos o logaritmo do cosseno. Beleza? Tá? Muito bem. Vamos supor que fosse o seguinte problema. Integral da secante ao quadrado de x mais 1 vezes a exponencial da tangente de x mais x dx. Vamos supor que fosse essa integral, tá? Qual é a habilidade que você tem que ter para resolver esse tipo de problema? Sempre faça assim. Existe alguma coisa daqui que parece ser a derivada da outra coisa? Essa é a pergunta que você tem que se fazer, tá? Vamos lá. Secante ao quadrado, eu sei que é a derivada de quê? Da tangente. 1 é a derivada do x. Então, esse cara aqui, ó, a derivada dele dá esse. Tá? Então, pronto. Então, eu vou reorganizar isso aqui. Vou escrever assim, ó. Exponencial da tangente de x mais x vezes a secante ao quadrado de x mais 1. Vou multiplicar isso aqui com a diferencial. Tá? Agora eu vou fazer a seguinte mudança de variável. Eu vou chamar isso aqui de outra letra. A letra que você quiser. U, T, S, tanto faz. Tá? Vou chamar esse cara de S. Então, mudando de variável. Vou chamar esse cara aqui de S. Tangente de x mais x. Vou chamar de S. Tá? Então, ds é a derivada desse cara. Então, a diferencial de S é derivada da tangente é a secante ao quadrado. E a derivada de x é 1. Então, a diferencial de S é igual a isso vezes a diferencial de x. Tá? Olha lá. Isso tudo aqui está aqui. Nada mais é que a diferencial de S. Tá? Vai ficar da seguinte forma, vai ficar integral da exponencial. Quem está no expoente é tangente mais x. Eu chamei isso de S. E aqui está aparecendo secante quadrado mais 1 dx. Isso é o ds. Olha lá. Olha o que você tinha inicialmente. Você tinha isso aqui. Ó. Isso aqui parece uma coisa muito abstrata para ser integrado. Tá? Só que aquilo lá é muito fácil. Porque a integral disso aqui é quem? A exponencial de S. Tá? Agora você retorna a sua variável inicial. Então você retorna a variável inicial, vai ser quem? Exponencial. O que é S? S é tangente de x mais x. Essa é a integral. Ok? Beleza? Último exemplo.
Exemplo 3. Suponha que você tenha x raiz x² mais 15 dx. Suponha que você tenha isso. Vou integrar isso. Você quer pegar a raiz e tudo? Não é uma boa. Só o x² mais 15. Tá? Então pega só o x² mais 15. Aí você chama de u. Então você vai ter o seguinte, ó. U é igual a x² mais 15. Então a diferencial de u é igual a 2x diferencial de x, certo? Então eu vou reescrever essa integral. 1 sobre raiz de x² mais 15 vezes x dx, concorda? Esse aqui vai ser meu u, tá? Aqui está x dx, mas aqui tem um 2x dx. Então está faltando esse 2, certo? Então você acrescenta esse 2. Mas acrescentar o 2 é violar a conta, né? Então você acrescenta um 2 aqui embaixo também. Esse 2 cancela com esse 2. Tá? Tá resolvido. Então vai ficar como? Integral de 1 sobre 2 raiz. Esse cara que está aqui dentro eu chamei de u. Agora, 2x dx, isso é du. Certo? Quem é essa integral? Raiz de u. Mas quem é u? x² mais 15. Pronto. Essa é a integral. Beleza? Tá bom? Então, a técnica da substituição serve para resolver esses problemas, onde você vê uma função e a derivada dela. Você enxerga isso, você faz a mudança de variável e você vai obter uma integral que é muito mais simples de ser resolvida. Tá? Então, até quarta, pessoal. Bons estudos. Tchau, tchau.